pedindo cachorro. Quando esse pensamento se apresenta, ele é refutado, você vai por dentro, discute com Saint-Simon, com Fourier, discute com Owen, que é um inglês, e desmonta e diz, para eles o socialismo era o momento no qual, no aperfeiçoamento da sociedade burguesa, os empresários chegariam a um ponto de dizer, olha, se eu continuar concentrando demais o capital, e se eu começar a juntar excessivamente lucro no meu bolso, a sociedade vai começar uma sociedade feia, vai ter violência, vai me atacando. Então é melhor que eu espere conseguir disso. Ele acreditava que o segmento concreto da burguesia, os próprios empresários, alguns deles seriam bons de coração e que iam acabar partilhando a sua produção. E o Marx diz assim, isso é utopia. A base concreta dessa mudança tem que ser uma classe inteira, que ao mudar a vida dela tem que mudar a vida de todo mundo, como está lá no escrito do Campo Filosófico, não, no Manifesto do Partido Comunista. Obrigada, querida. Então, essa história, ela entra por aí, rompendo a tradição francesa. Então, o Marx expõe todo o pensamento do socialismo francês. Do mesmo modo, ele expõe o pensamento sobre dialética de Hegel, com base na dialética da natureza. Dizem que o Marx botou a dialética de Hegel de cabeça para baixo. Mas ele expõe Hegel inteiro. Por que o Hegel acha que o Estado é o espírito, que transcende a sociedade inteira, né? A lei seria um estágio espiritual maior, mais amplo, por cima da sociedade, permitindo essas relações aqui embaixo, né? Então ele vai dizer que não. Ele vai discutir com essa tradição inglesa. Se vocês lembrarem a tradição romântica alemã, que criou a dialética, também é a mesma tradição romântica que permitiu, por outro lado, essa tradição de pensamento, só um parênteses, né, para a gente não ficar desgostando de tudo, essa tradição permitiu, por exemplo, a existência da psicanálise como ciência. Porque analisar o inconsciente como objeto de estudo científico era uma coisa refutada, seria uma coisa refutada, tanto na França quanto na Inglaterra. Impensável. Mas na Alemanha era cabível. Com Goethe, com o apoio de Goethe, era bastante cabível você imaginar que essa reflexão sobre o inconsciente seria uma ciência. Então, a psicanálise nasce, não por acaso, com Freud, e nasce nessas condições, na Alemanha. As tradições, então, são importantes? Elas devem ser depuradas quando você vai estudar. Quais são as tradições locais? Vocês estão numa região, estão aprendendo isso. Então, existe um pensamento que é forjado nesse processo aqui, de quem está vindo para cá. Porque, segundo eu saiba, tem os nativos, tem uma camada que vai por cima, que são os moradores daqui, que não são nada, mas já estão há muito tempo aqui, que é o pessoal do Daime, que é o pessoal que tudo doido de não sei o quê, porque é um ambientalista, né? Então você tem uma acomodação de uma tradição de pensamento sobre a outra, tem umas camadas. Tem vocês que vêm estudar por cima. Então essas camadas têm que ser separadas até que você chegue e contextualize esse pensamento. É o recado do Ginsburg. Ele vai então, no final do prefácio da edição italiana, ele vai dividir em vários itens, é o mais importante, eu sugiro, não tem muitas páginas, eu acho que deve ser fichado, é um documento, um texto deve ser fichado por cada um que vai fazer pesquisa. Não é grande, absolutamente. Não. Tem 10 itens, olha aqui, é isso aqui, ó. Tá, ó. Esse tamaninho aqui, ó. Esse aqui, essezinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, umas 12, 13 páginas, certo? No final ele diz assim, no último 10, ele fala assim, como é que você vai trabalhar com, portanto, como é que você vai trabalhar com, assim, como é que você vai trabalhar com essa ideia de cultura dos subalternizados, que é importante a perspectiva de classe? Para quê? Primeiro, para quê? Né? Por que é importante isso? Porque eu sou de esquerda, eu sou do Partido Comunista, né? Eu sou comunista de plantão. Eu sou comunista de plantão. Eu não sou comunista, eu sou socialista democrática, que oposição. Aí, se você vai... É bom por conta da revolução no mundo, vai uma sociedade nova, melhor, beleza, mas motivação principal, porque ela é uma perspectiva de classe, porque ela me permite pensar que a humanidade não constrói de maneira homogênea a sua cultura, portanto, a diversidade é o que interessa, a humanidade é a unidade da diversidade, e não a homogeneização. A homogeneização é a massificação do pensamento, até dizer, sai arrastando tudo. O positivismo é rasteiro demais para a gente qualificar aqui dentro, mas o positivismo seria, da tradição jurídica brasileira, principalmente, né? Seria uma forma também pobre, empobrecida de você compreender essa experiência. E também pelo fato de que, olhando de baixo para cima, você pode imaginar um processo de compreensão da realidade a contrapelo das relações de dominação. Então, será que as pessoas não reagem? Nem na Idade Média, com aquele monte de apanha por cima, os Tudor, os York, cai em cima dele, proibido fechar os campos, cercamento de terras total, aí ninguém reage. É impossível imaginar que eles não têm uma visão diferente, uma sociedade mais legal, um projeto de sociedade
ainda incipiente, elementar, mas que é produzido ali. E quanto mais eu abstraio isso, sabe o que acontece? Além de não ser populista, que é ruim, eu faço uma coisa pior ainda, que passa a ser elitista. Então eu acho que eu vou produzir o pensamento da mudança social para a classe subalterna. Isso é terrível. Isso foi em maio de 68. Os estudantes resolveram, não aguentaram esperar mais um minuto, que a classe operária brasileira não conseguia fazer a tal da revolução. O Prestes avisou na União Soviética que estava tudo pronto. O levante na América Latina está em caminho. A Olga veio para cá, coitadinha, mulher de guarda, como é que fala? De guarda-costa dele, ela virou uma prisioneira e foi entregue na mão do nazismo. Né? Mas ele disse, pode vir, pode me mandar. Aí a União Soviética mandou dinheiro para o Prestes, sabe aquela merrequinha de gente que fazendo o movimento tenentista. Mas ele vai dizer assim, vou fazer a revolução para o povo, porque eu já compreendi intelectualmente as importâncias, as contradições, e não aguento mais esperar o povo aprender na dificuldade lenta da cultura que ele produz, subalterna, que é uma cultura que tem fragmentos, não tem mais paciência, eu vou fazer a revolução por ele. Isso é elitista, em outras palavras, extremamente autoritário. Tá? Então, bons trabalhos marxistas, bons trabalhos de esquerda correm de serem trabalhos profundamente autoritários e elitistas. Ou populistas. Porque, não, o povo falou, o povo que importa. O povo que importa é o povo disso. Não, sei lá, eu vi que o povo tem que ter. Eu gosto de assessoria para o MST, não paro de brigar com o MST. E não vou parar enquanto eu existir. Enquanto eu der assessoria. Quando eu parar de dar assessoria, eu posso ser membro ou não. Mas não vou morar embaixo de barraco de plástico preto, não me convide. Agora, vou bater boca com qualquer um deles, bato boca. Não tem problema nenhum. Eu tenho minha metralhadora é a teoria, a metralhadora deles é lá ocupação, produção, resistência. Minha é teoria. Vamos bater boca. Vamos checar lá a teoria com o pensamento. O pensamento sensível deles e a minha teoria elaborada. Vamos bater boca. O negócio não posso aceitar assim, a priori que eu sou a melhor, nem a priori que ele é o melhor. Mas quando a gente está no embate, no debate, no conflito, na discussão, a gente está produzindo conhecimento. É por isso que eu acho que é um recado legal do Ginsburg para a gente fechar aqui. Vou ler o item 10, o último tópico. Ele sempre divide os prefácios dele em números. Ele vai dizer assim, como é que você vai então revelar essa cultura que é tão incipiente, tão confusa, né, tão fragmentária? Dissemos que era impossível efetuar recortes claros na cultura de Menóquio. Esse rapazinho está aqui. Só com um bom senso, atenção, bom senso, se pode isolar certos temas que, já naquela época, convergiam com tendências de uma parte da alta cultura do século XVI e que se tornaram patrimônio da cultura progressista dos séculos seguintes. Ele mapeou isso, né? 2 pontos. Ele vai chamar que o bom senso vai permitir ele fazer o seguinte, 2 pontos. Aspiração a uma reforma radical. Então, ele vai buscar a direção dessa aspiração por uma reforma radical no interior dessa cultura subalternizada. Entenderam por quê? Esse é o motivo. E essa é a vantagem, é a relevância do trabalho do Menóquio dentro da pesquisa que a gente vai fazer. Então, a inspiração de uma reforma radical da sociedade, corrosão interna da religião, da tolerância, graças a tudo isso, Menóquio está inserido numa tênue, sinuosa, porém muito nítida linha de desenvolvimento que chega até nós. 2 pontos. Podemos dizer que Menóquio é nosso antepassado, mas é também um fragmento perdido que nos alcançou por acaso, de um mundo obscuro, opaco, o qual só através de um gesto arbitrário, que é o trabalho intelectual, no gesto arbitrário, podemos incorporar a nossa história. Essa cultura foi destruída, foi massacrada, certo? Respeitar o resíduo e a indecifrabilidade que há nela e que resiste a qualquer análise não significa ceder ao fascínio idiota do exótico, do incomum, do incompreensível, do tão extraordinário. Não. Significa, quer dizer, o que significa? Respeitar o resíduo de indecifrabilidade que há nessa cultura camponesa da Idade Média significa levar em consideração uma mutilação histórica da qual, em certo sentido, nós mesmos somos vítimas. Como entender a nossa história? Como entender o nosso momento sem compreender o pedaço que perdemos dessa história quando era a Idade Média, quando fomos camponeses? Entenderam o sentido histórico? Por que isso é ciência? Quem faz a história são os homens. É cientificamente correto imaginar que a agência humana produz a cultura também. Então, quando eu me afasto da ideia de que é a agência humana que produz as coisas que produzem a história, eu me afasto também da ideia de que a minha história, quando foi destruída do Menóquio, parte da minha história também foi. Que se tornou indecifrável, que veio bater na minha cabeça agora assim, também é parte da minha história. Ele vai citar um autor que é chave essencial, que seria o autor seguinte, que eu sugeriria para vocês lerem.
significa apenas levar em consideração uma mutilação histórica da qual, em certo sentido, nós mesmos somos vítimas. Ele vai dizer, aspas, nada do que aconteceu deve ser perdido para a história. De quem é essa frase? Lembra Walter Benjamin. Dedicado ao Emanuel, meu filho. Mas, diz Walter Benjamin ainda, aspas, só a humanidade redimida, aquela que vai buscar as suas lacunas, as suas derrotas, os seus pedaços destruídos, os seus membros que foram, de alguma maneira, cortados e retalhados no passado, só quando a humanidade buscar seus pedaços e pedacinhos da história do passado, é que ela vai conseguir, ela redimindo o passado, ela pode pertencer a si mesma inteiramente. Redimida, isto é, liberada. Então, como imaginar uma sociedade liberada? Uma sociedade que, mesmo que consiga libertar os homens de hoje, nas condições dadas hoje, mantém um pedaço do seu passado completamente destruído. Nunca seremos integralmente livres. Assim como a classe dominada subalterna tem que modificar a sociedade inteira para que a gente tenha uma mudança geral que beneficia a própria classe subalterna, do mesmo modo, a história tem que ser recuperada integralmente, e não apenas o pedaço de hoje. Aí, para fechar, o Marx vai dizer no Método da Economia Política o que é a história? A história, o presente explica o passado. Uma das dialéticas é o presente explica o passado. Então, não é o homem que explica o macaco, não é o macaco que explica o homem, mas é o homem que explica o macaco. O que sobrou no homem que veio do macaco é relevante. O que nós temos de macaco é relevante. O que nós não temos de macaco é irrelevante. Joga fora. Tchum. Por que mantivemos do macaco esses aspectos? Alguns, os dedos... Alguns ficaram, porque esses são os aspectos relevantes. Então eu pego o homem, coloco no passado e copio. O que estava no passado, o que está reproduzido no presente, é absolutamente importante. São esses elementos destroçados que eu tenho, porque não vou sair catando os destroços do passado assim, ó, desorientada. Não. Eu vou com uma bússola. Minha bússola é o presente. Como o mundo se organiza no presente, tipo de opressão, de dominação, de relações globalizadas de dominação, como ela se estabelece, é a partir desse óculos que eu volto a olhar o passado e busco os pedaços necessários para se recompor esse passado. Agora, imaginar que a gente tem uma história, tem uma possibilidade de sermos livres como indivíduos no presente, com um passado contaminado, destruído e, como é que fala, esquartejado? Não pode. Então, acho que o recado é esse. Uma metáfora bonita a partir de textos, como é que o Ginsburg viaja muito, ele é um cara fantástico, uma metáfora bonita, e como esses pensamentos têm que ser repensados. Quem criou as bruxas? A Inquisição. Isso fica claro para todo mundo, é o que mais interessa. Foram homogeneizados numa sacolinha só. Então vamos voltar aos benedantes e vamos perder tempo com eles. Vamos perder tempo com essa documentação diferente, esquisita, que são peças de teatro mambembe da época, cartaz. O Thompson trabalha com esse material. Então, acho que o Thompson é um caminho, o segundo caminho é Walter Benjamin, teses sobre a história. Acho que dá um material bom de fichamento para a gente começar a fazer um trabalho de pesquisa. Bom? Bom. É isso. Quer falar, Albi? Não, só me chamou a atenção, me lembrei que não importou de verdade o que chegou na... O que o Menor leu, mas sim como ele leu. Como ele leu. Isso, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, não é o que chegou à mão dele para ler e falar essas loucuras que ele falava e que não deu. É o modo como ele leu. Ela falou rápido da história, uma história sensacional, né? Conta um pouquinho, então. Não, eu li muito, porque então você leu? Não, é que é um cara de classe média, tem 2 filhos, ele é moleiro, né? Moleiro é alugar, ele aluga moinho. Aluga moinho. Isso é moleiro. A gente ficou em dúvida. E ele começa a falar com ele, ler, é uma coisa difícil para um classe, né, para um... Na verdade, ele era de classe média, achava-se que ele não era, que ele era subalterno. Depois ele não existia classe média, na Idade Média. Ele era um cara que não era moleiro. Ele era um camponês, mas era um camponês diferenciado, tipo do Lênin, né? Que é. E ele começou a soltar um monte de reflexões, de coisas que ele lia. Contar para todo mundo. Contar para todo mundo. Então ele criticava padre, dizia que é o poderio da igreja, que não era nada disso. Que ele começou a questionar toda essa... E ele foi também administrador regional de paróquia. Foi. Ele passou por isso. Mas ele começou a não conseguir mais soltar, segurar a língua. Uhum. E ele falava barbaridade da igreja, barbaridade da igreja. E aí começou a chegar o recado, você vai ser queimado, presta atenção. Chamaram advogado, né? O filho, desesperado, não é filho, é filho, né? Filho. Desesperado, contratou advogado, pelo amor de Deus. Ele começou a sofrer as primeiras... pressões. Pressões não, ele sofreu os primeiros... Abriu um processo
e os primeiros interrogatórios. Sugestionado. E o advogado dizia, não abre essa boca, que você delirou, que você tomou um negócio, teve dor de barriga. Chegava lá e repetia tudo. Igual, duas vezes. Isso é blasfêmio, você está dizendo isso, estou Mas ele era dizendo. convencido, totalmente Ele estava totalmente convencido, ele estava lendo. Bom, então depois de 15 anos, outro processo. para um pouco, entra outro processo, no final ele acaba... Mas o que é legal... Remata a fogueira. O que chama atenção não era o que chegava a ele, mas era como ele lia. Eu acho que é isso que o Ginsburg estava também usando esse caso como exemplo de tudo isso que você disse, né? E por isso que o Menoch é representativo, na fundo. Tem uma hora que ele diz, o autor diz assim, tudo que eu pesquisei, quer dizer, ele não pesquisou só a sentença, ele pesquisou isso aí é uma sentença, né? Dentro do processo de Inquisição, ele fez o livro dos Benedantes, e uma das sentenças gigantescas e fartíssimas era o Menoch. Então, e ele ficou se perguntando, será que também quer dizer, é isso que a Ana falou, o que se escreveu não foi a classe dominante, quem escreve isso é a classe dominante. Então, tem um problema metodológico na história oral, que não pode perguntar lá no século XVI a ninguém, né? Mas ele também uma hora se pergunta se ele também não está se baseando numa sentença, num arquivo de repressão, né, que é escrito por uma classe dominante. Mas no final ele diz isso, que o mais importante não foi o que chegou a ele, foi como ele leu. E isso é que é... Por isso que o Menoch merece ser representativo, né? É do tempo dele. Desse tempo dele. Porque mais importante do que chegou a ele foi como ele leu. Enfim, tem que acabar de ler porque é sensacional. O livro é sensacional. O cara é incomum, ele não é comum, né? Ele não é ao mesmo tempo, você pode me corrigir, ao mesmo tempo que ele não é um representante comum da classe agrária, não sei porque ele também era moleiro, né? Ele também, o Barato ele foi considerado uma pessoa digna de ser representativa desse século, desse período histórico, né? Mas ele não era comum, não era uma pessoa comum, era estranho, vivia isolado, maracujá? Vivia muito. Aquele limão. Tem debates dele com o marceneiro, né? O marceneiro falou, olha, isso é doutrina, a doutrina eu não discuto. Você sabe ler? Você tem formação? Eu sou marceneiro, tu é moleiro. Isso a gente não pode discutir doutrina. Ele, não, eu posso sim, porque aí começa. Né? É um cara que começou, inclusive, a enlouquecer, porque ele falava na padaria. Ele era, na esquina. Todo mundo. Mas era uma cinta contra a igreja. Essa ordem dominante é a igreja, porque a ordem dominante é hoje, né? Qual é a ordem dominante de hoje? A gente tem que estar trabalhando com essas camadas assim, de pensamento, produção de pensamento, de articulação de pensamento. E olhar com outros olhos, com menos preconceito também. Eu acho que o funk, para mim, é o melhor exemplo para a gente levar em conta. O funk enquanto uma crônica social da vida cotidiana dos favelados. Ele tem a possibilidade de escrita que não é culta, é inculta, porque os meios de produção do conhecimento escrito na favela, eles são medianamente precários nesse sentido, né? Então, se eles são medianamente precários, o medíocre passa a ser a média, né? E aí você tem que mudar outro padrão de valor, outro peso da medida, né? Acho que assim, o cara... Ninguém quer discutir, não? Vamos falar dos Black Bloc. Black Bloc. Que também são. Não, porque falar um pouco de funk. Ele retoma, quer dizer, na sequência de livros sobre o tema da Inquisição, ele retoma no livro principal que deu o nome ao curso História Noturna, essa metodologia como a gente viu no correr desses dias todos. Mas faltou falar a conclusão do livro, que eu não sei quantos foram lá, né? Até a conclusão de História Noturna. Onde são, em poucas páginas, ele só aborda 2 fenômenos, um dos quais a Ana Motta chamou a atenção e a gente já passou aqui algumas vezes, que é justamente essa circularidade e o quanto essa história está sendo reelaborada, né? Então, na conclusão, ele destaca um inquisidor, Bartolomeu, não me foge o nome, mas é o único que ele trata na conclusão, falando de algumas características especiais também desse inquisidor. Ele gosta muito disso, de destacar em uma figura elementos... Ou pensar pequenos detalhes, né? Ele acha assim, pensar pequenos detalhes. Que podem referir o que seria uma ação
comum ou que ganha peculiaridades naquele recorte histórico. E esse inquisidor que ele está destacando, ele fala que é um inquisidor